é assinante ou não da Rural Business sabe que entra ano e sai ano a segurança alimentar dos países ganha cada vez mais peso neste planeta chamado Terra. E ao longo da história, o alimento, de alguma forma, sempre gerou carga extra e pesada em cenários de guerra. Mas o que o governo dos Estados Unidos sabe sobre o Irã e que boa parte da imprensa mundial que tem países como a China como patrocinadores não conta, hein? Que a mais potente bomba destrutiva de uma sociedade já foi jogada no Irã. E essa bomba tem uma enorme capacidade de destruição social. Aliás, a mais pesada de todas. Mas o que estão escondendo de você quando o tema é Irã? Sim, aquele país que, para muitos, tem dinheiro de sobra e potentes armamentos. Afinal, está na lista dos maiores exportadores de petróleo do mundo e, sabidamente, com planos concretos de construir ogivas nucleares, mas que teve uma bomba jogada há tempos. Meu amigo, não se deixe enganar. Enquanto a imprensa, bancada direto ou indiretamente pelo governo chinês, te leva para observar as tensões com Israel de maneira, digamos, míope, uma história bem diferente está sendo vivida dentro do Irã. Nós mostramos recentemente aos nossos assinantes gráficos e análises que revelam a queda no poder de compra de alimentos por parte do atual governo do Irã aqui no Brasil. Mas essa demanda de alimentos caiu porque eles optaram por importar de outros países? Não. Caiu porque o risco do exportador em vender para os iranianos aumentou muito, como acontece com Venezuela e Cuba. Mas como assim Venezuela e Cuba? Meu amigo, como acontece nesses dois países das Américas, a economia iraniana padece. E ao contrário do que você imagina, essa pesada bomba já foi jogada em território iraniano. A moeda do país, o rial iraniano, vem se desvalorizando de maneira avassaladora. A economia do Irã está atravessando sérios problemas e os Estados Unidos sabem muito bem disso. Ao contrário do que muita gente pensa, a economia do Irã passa por uma década perdida de crescimento econômico aliada a uma alta inflação. No chamado mercado negro, um dólar americano agora compra mais de 700 mil reais iranianos, 10 vezes mais do que se comprava em 2017. Este país, que tem mais de 87 milhões de habitantes, tem mais de 40 milhões vivendo abaixo da linha da pobreza, lutando para comprar o pão de cada dia. O nível de corrupção e o isolamento global revelam uma outra face dessa bomba que já explodiu de maneira silenciosa. O país é um dos mais ricos do mundo em recursos, mas vive uma realidade social que a sua população agoniza. Comidas básicas como o arroz, que custava 100 mil reais há alguns anos, agora custa quase 1 milhão de reais. Isso tudo acontecendo em um país onde a maioria dos trabalhadores ganha cerca de 40 milhões de reais por mês, ou seja, não cobre o suficiente para comida e aluguel. E como todo regime incompetente, o Banco Central iraniano não para de imprimir dinheiro e isso, é claro, alimenta ainda mais a inflação. Os preços dos alimentos são os mais inflacionados, com itens básicos em escalada diária de alta. O que se vê neste país hoje é a queda na capacidade de uma família comer mais do que uma vez por dia. As taxas oficiais de desemprego não param de crescer e a indústria do Irã está falida. Cresce a lista, por exemplo, de bares e restaurantes que fecham as portas, com os funcionários desses estabelecimentos sem saber se terão emprego. Afinal, as pessoas não podem se dar ao luxo de ter mais essa despesa. Faltam empregos, falta capital de giro para os empresários e os empréstimos bancários praticamente não existem. As sanções comerciais enfrentadas pelo governo iraniano tornam o comércio legal quase impossível. E você sabe que este cenário abre espaço para o mercado negro. Tudo chega por lá por contrabando, incluindo aqui alimentos, medicamentos, enfim, tudo entra através das fronteiras com Iraque, Turquia e Paquistão. E tem até contrabando de combustível. Sim, meu amigo, a gasolina, que deveria ser barata e subsidiada para os iranianos, é desviada e vendida no Paquistão, já que gera margem de lucro bem melhor. Com a confiança no sistema corroída, o dinheiro digital está a todo vapor no Irã.
Mas as criptomoedas como Bitcoin, usadas para manter o comércio vivo, cobram sua conta. Estima-se que em 2024 o Irã processou cerca de US$ 1 bilhão em transações de criptomoedas, principalmente com países como Turquia e China. No cenário atual, essa é uma maneira crescente para se sobreviver no Irã e uma linha de vida para empresas cortadas dos bancos globais. O governo legalizou a mineração de criptomoedas em 2019 para trazer dinheiro, mas o que obteve de saldo? Bom, como você sabe, os mineradores usam computadores poderosos para criar moedas digitais e a eletricidade barata do Irã faz dele um território atrativo. Mas o que se fala é que agora, em 2025, a mineração de criptomoedas consome 10% da energia do país, o suficiente para iluminar cidades inteiras. E isso está gerando apagões, deixando casas e fábricas no escuro por horas. O governo agora está reprimindo e fechando minas ilegais e prendendo comerciantes para tentar controlar também este mercado. Mas, você sabe, o Irã está sob fortes sanções comerciais. Mas por que um país que nada em petróleo foi vítima dessa bomba silenciosa? Porque o Irã, que possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo, bombeando 3,2 milhões de barris por dia em 2024, e tem o petróleo como espinha dorsal da economia, faturando 18 bilhões em 2024, hoje tem que vender principalmente para a China. Os gastos do governo são crescentes em armamento. Enquanto isso, os preços globais dos alimentos aumentam. O Irã importa 60% do seu trigo. Os gastos para subsidiar alimentos e tentar manter o país governável não estão dando certo. Mas grande parte do dinheiro arrecadado com petróleo vai para gastos militares e apoio a aliados, como o grupo terrorista Hezbollah no Líbano, ao invés de fomentar a sua economia e colocar incentivo à produção. Em 2012, os Estados Unidos e seus aliados cortaram o acesso do Irã aos bancos globais. As exportações de petróleo caíram. As sanções americanas e de outros países têm apertado a capacidade do Irã de vender petróleo e negociar livremente, transformando a população de uma nação rica em recursos numa massa de milhões de pessoas que têm de lutar diariamente para pagar as suas contas. Hoje, o Irã vende petróleo com desconto para a China, muitas vezes através de intermediários. Mas isso é como pedir dinheiro a agiota, sabendo que a sua capacidade de pagar pelas importações ou investir em infraestrutura está sendo destruída. Os locais históricos do Irã poderiam atrair bilhões para a economia, mas hoje menos de 500 mil turistas têm coragem ou precisam visitar o país. Antes das sanções, o Irã atraía mais de 5 bilhões por ano em dinheiro estrangeiro. Agora está abaixo de 1 bilhão. A maioria dos bancos iranianos está falida e esse isolamento vem acabando com as indústrias como as de aço e têxteis, que empregam milhões ou empregavam milhões de trabalhadores. Várias das famosas fábricas de tapetes agora estão vazias. Nos últimos anos, os protestos populares eclodiram, mas a corrupção piorou ainda mais, pois está dentro do governo. Grupos ligados ao Estado controlam a indústria do petróleo e da construção com pouca supervisão. Esses amigos do rei recebem isenções fiscais e participam de acordos vantajosos, enquanto as pequenas empresas padecem sob o rigor da lei. Os iranianos estão revoltados. E ainda tem gente por aí acreditando que o regime controla as mentes dos seus cidadãos. Até 1979, quando todo o sistema do país foi virado de cabeça para baixo com a Revolução Islâmica, o Irã tinha uma monarquia com economia mista, com petróleo e empresas privadas, com bancos e fábricas que mantinham a economia em crescimento. Mas veio o governo revolucionário e a nacionalização dos bancos, campos de petróleo e fábricas, prometendo um sistema mais justo. E a história se repete. O que entregaram foi fome e falta de perspectivas para a população local. Mas os amigos do rei, ou melhor, amigos do Ayatollah revolucionário, construíram impérios desviando lucros enquanto a economia era derretida.
É por isso que começamos este vídeo alertando que a mais potente de todas as bombas já foi jogada no Irã. Ela está na mesa de cada família, nas filas onde as pessoas se amontoam ao amanhecer todos os dias para comprar a sua cota de pão subsidiado, acabando com o estoque em poucas horas. O arroz e o óleo de cozinha são racionados e a carne é um prato raro nas cidades do Irã. Para piorar, as áreas de produção agrícola estão diminuindo. Falta água em todo o país e não existe dinheiro para consertar sistemas de irrigação. Os agricultores não conseguem pagar por sementes ou fertilizantes que estão cada dia com valores mais altos, inviabilizando a produção. As redes sociais estão repletas de vídeos com multidões enfrentando a polícia de choque em protestos contra a inflação e a corrupção. Enquanto isso, o atual governo envia cifras bilionárias de dólares por ano para grupos como Hezbollah no Líbano, Hamas em Gaza e as milícias no Iraque. O Irã poderia estar cultivando desde trigo até açafrão e suas pistaches e produzindo seus tapetes mundialmente famosos. O Irã possui enormes depósitos de cobre e ferro avaliados em cerca de 3 bilhões por ano. Mas equipamentos antigos e a burocracia mantêm o país economicamente no passado. É por isso que essa bomba, que não tem nada de nuclear, mas sim um poder avassalador, já foi explodida e fragmentada em cada família que compõe a classe média e baixa do Irã. E aí, supremo líder do Irã, você acredita mesmo que o povo do seu país está coeso e pronto para apoiar você nesta guerra?